Y en esta última etapa, y quien abre esta tarde, nada más y nada menos que un querido amigo de estos encuentros de monitoreo. Es el doctor Dirceu Gassen, asesor de Cooplantio en Passo Fundo, Brasil. Va a tocar un tema delicado y con visos de pronóstico. ¿Cómo será la protección vegetal hacia el futuro? ¿Desde qué punto de vista abordará el tema? Dirceu, amigo, bienvenido nuevamente a Córdoba y a estos encuentros, en este caso al 11º Encuentro Nacional de Monitoreo y Control. Adelante, Dirceu, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. É realmente um gosto, Juan, estar contigo mais uma vez e aprender em conjunto. Para mim é um honor, é um prazer ter a oportunidade de intercambiar, de aprender, de discutir alguns pontos relacionados a plagas, ao manejo de plagas, ao controle de plagas. E gostaria de começar citando agradecimentos. Nós aprendemos como agricultores que, ao final, são as pessoas que vão usufruir, ter benefício ou as dificuldades desde a aplicação prática da ciência. Os agrônomos, a ciência por si, qualquer evolução ou cambio depende sempre de ciência, de conhecimento, e também a Alcon, que está organizando esse evento, que é uma oportunidade muito importante de adquirir conhecimento. Para começar muito rápido, nós temos 91% da população mundial ao hemisfério norte. Nós não estamos produzindo alimento para Brasil ou para Argentina. Nós estamos produzindo alimento para os chinos, indianos, Indonésia, Bangladesh e outros. Então, o fluxo de produção de alimento é da América do Sul para a Ásia. E é interessante que hoje a preocupação mundial não é por carinho a Brasil ou Argentina, é por uma necessidade de produzir alimento. E os suelos mais férteis do mundo estão acá, mas não há água. Brasil não tem suelo mais fértil, tem água, chuva. Você tem suelo fértil e chuva. Então, só para situar essa situação de preocupação com agroquímicos, de proibições, de necessidades de alimentação, então vivemos num mundo globalizado e nós produzimos alimentos para a Ásia. Outro ponto importante, pensar como produtor, né? Entender a lógica de manejo de praga do ponto de vista de produtor e agrônomo. Como pensa o produtor, como pensa o agrônomo? Primeiro, custo. O problema é custo. Está difícil. Aumentaram os custos. Temos os custos de administração, os custos de máquinas, temos os custos de semillas, biotecnologia, aumentaram os custos fertilizantes que são elevados no Brasil, e temos o custo de alquiler. Uma notícia real. Vai aumentar mais. Qual é a alternativa? Nós necessitamos ser mais eficientes na produção. Não se percebe a oportunidade de baixar custos. Onde vai baixar? Alquiler? Talvez. Quanto? A diferença é produzir mais com o que estamos aplicando ao campo. Então, mais com mais conhecimento. O ambiente de cultivos. Vamos analisar agora como estamos manejando plaga e como está o ambiente de agricultura que nós estamos conduzindo em América do Sul. Como estamos manejando os campos. Aqui nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos o Rio Uruguai, aqui temos o estado de Santa Catarina, aqui temos Misiones, Argentina, aqui há uma reserva florestal. Aqui é agricultura, assim são os montes nativos. Nós cambiamos demasiadamente o ambiente que favorece plagas. Nós estamos sembrando, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 60 milhões de hectares de soja contínua na mesma época, com uma base genética muito simples, RR1, agora RR2. Então, muito claro,
a seleção de praga está pela disponibilidade de alimento em áreas extensivas, com um alimento de alta qualidade, porém seletivo para um grupo pequeno de pragas, de consumidores. Temos a situação de Brasil, Cerrado, Mato Grosso, áreas extensivas. Brasil começou uma legislação, uma lei, que em sul do Brasil toda propriedade tem que ter 20% de reserva legal, monte ou campo, preservado, sob responsabilidade do proprietário agricultor. Na região de Cerrado é 30%, 50%, e na região amazônica, onde entra Sinop, 80%. Para sembrar 200 hectares de soja, tem que ter 800 hectares de monte preservado. Uma forma de refúgio, uma forma de fazer. Mas a agricultura de Mato Grosso tem esta situação também. Contínua, pivote irrigação, soja, contínua, serra soja, cosecha soja, maíz. Soja RR, maíz RR, soja, maíz BT, agora soja BT. Quase 100% da área. Processo mais seguro, tranquilo e certo de seleção de populações, de plantas daninhas, malezas e de plagas. Plagas que vão tolerar BT. Então, a tecnologia não é o problema. O inseticida, herbicida não é o problema. O problema é como estamos manejando o uso da tecnologia e como estamos manejando a longevidade de uso de boas tecnologias, como é o caso de biotecnologia, organismo geneticamente modificado. Bem característica de área extensiva, monocultivo contínuo de soja ou maíz na sequência. Isso os senhores podem mirar em Google. Esse é Bolívia. Há 30 anos, Bolívia tem a legislação de franjas. Planta 100 metros, 20 metros de monte nativo. Hoje cambiou alguma coisa lá, não sei os detalhes, mas tem franjas de proteção. Qual é o objetivo de isto? Refúgio para os inimigos naturais, para manter a base genética diversificada. O princípio de equilíbrio é diversidade de espécies vegetais. Como consequência, depois os animais consumidores que vão variar para cada espécie de planta ou cultivar de planta. E também a seleção massal de plagas resistentes. Então, a lógica de refúgio para a biotecnologia, exatamente a mesma. Agora vamos mirar esta região cerca de cá. E realmente, para quem gosta de agricultura, sente o prazer da agricultura, se impressiona com a qualidade de agricultura argentina. Mas vamos mirar esse campo. Vamos mirar esse campo e vamos a perguntar: como fazer manejo de plaga? É possível fazer manejo de plaga numa situação como esta? De monocultivo contínuo, provavelmente de verano, com um abandono de outono e inverno. Se planear um sistema de agricultura sustentável, patógeno, malezas, suelo, água, fertilidade, plagas, inimigos naturais, supressão biológica, como princípio, tem que haver diversidade. Rotação de cultivos. Abono verde, outono, inverno, primavera. Então, o princípio, o fundamento para sobreviver na produção de alimento é diversidade. Rotação de cultivos, entender a lógica de comunidades de plantas e toda a fauna associada nas cadenas tróficas para buscar equilíbrio. Não vamos manejar plagas em monocultivo extensivo de soja, de maíz ou de trigo. É simplificar demasiado o ambiente que vai favorecer populações de plagas que consomem o alimento que nós colocamos nesse ambiente. Como pensa o agricultor e o agrônomo? Qual é a lógica? Como nós desenvolvemos? E não tem como separar o agrônomo do agricultor, porque a relação de consultor de agrônomo é direta com um agricultor. Então, a relação é direta, de responsabilidade positiva ou negativa. Então, há uma relação de compromisso na evolução de manejo de praga. Primeiro,
que nós pensamos como agrônomos e agricultores? Num ambiente de monocultivo extensivo, matar. Plaga buena, plaga muerta. Ou insecto bueno, insecto muerto. Não deveria ser assim. Então, há uma necessidade de cambiar. Segundo, está difícil de controlar, mescla inseticida. Baja um pouco a dose, aumenta a eficácia de seleção massal e logo teremos resistência. Então, preventivo para plagas não funciona. Vamos aplicar algo sobre um alvo biológico que não existe. Patógeno se protege uma hoja sana. Plaga se mata o indivíduo presente a um nível de dano e uma circunstância de população, inimigos naturais, situação de crescimento da planta, consumidor de hojas, quantas hojas necessita, o cultivo, quantas hojas consome cada insecto, tem que calcular, tem que ser engenheiro, arquiteto de uma construção, de produção. Então, preventivo para plagas não tem sentido. A não ser cura-semilha do ponto de vista de proteção, porque não há uma forma de substituir a aplicação aérea para controlar plaga de suelo ou de colo de planta, de base de planta. Então, cura-semilha, não tenho nenhuma dúvida. A outra opção mais frequente que tem com a discussão com o agricultor é o inseticida piretroide, o imidaclopride genérico, está barato. Muito barato. Portanto, se mescla em qualquer aplicação. E aí empieza o problema. Então, tem que ter uma responsabilidade ética com o manejo de recursos naturais, manejo de plagas com controle biológico, que existe e funciona. Um ponto importante para reflexionar, para pensar, para refletir. Na semana passada, o Congresso Brasileiro de Soja, em Florianópolis, foram apresentados dados por Embrapa Sousa Gomes, que indicavam Chrysodeixis includens 66 vezes a dose normal para inseticidas fosforados. Foram apresentados também 16 vezes para endosulfan, que não está mais no mercado, e para Bemisia tabaci, neonicotinoides 47 vezes. Para Anticarses gemetalis, 81 vezes a dose da toxina CRY1AC. E disse, não está aparecendo essa resistência de população no campo, porque a dose que tem em la soja BT é mais elevada do que essa situação de aplicação no campo. Então, o processo de seleção está caminhando. Também uma coisa que temos uma paixão, controle biológico que me gusta, não há dúvida nenhuma que mais de 90% das espécies que poderiam chegar ao nível de dano como plaga são controladas bajo inimigos naturais. Então, a atividade biológica do inimigo natural é contínua, ela existe, mas tem também seu processo de evolução. E aqui temos dados, também apresentados no Congresso de Soja, que indicam que a população de baculovírus anticárcia para oruga de soja e soja de la soja anticárcia, em 15 gerações apresentou taxa de resistência de mais de 1000 vezes. Princípio, rotação. Há que rotacionar. Sim, vamos usar baculovírus. Sim, vamos usar reguladores de crescimento fisiológicos. Sim, vamos usar diamidas, vamos usar fosforados, carbamatos, piretroides, mas não continuamente na mesma dose ou mesclas que não têm um objetivo de ampliar o espectro. Temos que rotacionar. Rotação de cultivo, base genética de evolução está em controle natural, está em diversidade de espécies de plantas, e controle químico também tem que ter uma lógica de rotação. Chinche, euquistos zeros, inseticida e taxa de resistência. Metomidofos 31%, 31 vezes, acefato 16 vezes, lambda-cialotrina mais tiametoxan 90 vezes. E agora? Como controlar chinches? Não vamos ter mais fosforados em período muito curto. Vamos ficar com que alternativa? O que vem para o futuro? Sim, temos que pensar em manejar
chinche no período outono, inverno, primavera e baixar a população quando sembrar soja. Então, temos que pensar num sistema de produção, num modelo. Manejo de plaga implica em diversidade, manejo, rotação de cultivos. Então, esse é um princípio básico. Trabalhar muito e caminhar em círculo. O que estamos fazendo nos últimos 20 anos ou 30 anos depois de siembra direta? Siembra direta, sembrar sem arar, nada mais. O que estamos fazendo de cobertura permanente de suelo? O que estamos fazendo de rotação de cultivos? Está caro, está difícil. Difícil e caro vai ser quando não temos mais opção de controle. Aí, por obrigação ou por necessidade, vamos cambiar. E aí sim, vamos começar o óbvio, o necessário. A rotação e a diversidade vegetal contínua, cosechar, sembrar, manter cobertura permanente de suelo com atividade biológica vegetal, que vai criar na cadeia uma sequência de atividade biológica de controle de inimigos naturais. Para inovar, para resolver problemas, é necessário mais ciência. E aí, no Brasil, com muita clareza, a Embrapa está distante do agricultor nos últimos 15 anos. Nós tínhamos uma Embrapa muito próxima do agricultor até 1990. Então, se cambiou a forma política de governo e tal. Há necessidade de ciência básica, dinâmica populacional, de onde vem, para onde vai, fatores de supressão biológica, taxas de resistência, identificação, museus de identificação. Não temos para onde enviar insectos, patógenos, inimigos naturais e malezas para identificar. Tampouco não temos programas estruturados de monitoramento de populações eventualmente resistentes ou com taxas resistentes a inseticida, herbicida ou fungicida. Temos algum dado e aí se generaliza a alternativa de aumentar a dose para todos. E isso não é correto. Falta ciência, conhecimento. Então, coragem para cambiar, ciência para ter uma base científica de câmbio. Pensar como plaga. Pensamos como agricultor, agora vamos pensar como plaga, ou pensar como planta, como desenvolve a planta. Qual é a lógica da plaga? Que pensa a plaga? Como se pensa? Qual é a intuição da plaga? Como desenvolve a plaga? Qual é a forma de agir da plaga em relação ao manejo que nós estamos fazendo para a agricultura ao campo? Então, vocês podemos dizer o seguinte. Primeiro, a plaga busca alimento. Henrique me disse ayer, alimento e caça. Sim, é um ambiente para sobreviver e alimentação. Conclusão, se hace uma aplicação de Roundup, o glifosato, para queimar, se mesclam as inseticidas, se limpia todo de inimigos naturais e se cria uma caça maravilhosa para qualquer praga que venha ovipositar. Estamos eliminando os fatores de supressão. Então, tem que pensar na lógica da plaga. Segundo ponto, alimentação. Alimentação fantástica. Monocultivo contínuo e extensivo de uma espécie vegetal. Vão reproduzir, de acordo com estratégias de dinâmica populacional, estrategista R, áfido característico, hembra da origem a hembra, reprodução partenogênese telítica, muito rápido, muito intenso, causa dano, mata o cultivo e sale. Vuela para atacar outra planta. E aí os estrategistas K, reprodução lenta, despacio e tal. Então, há que entender esta lógica, como funciona. Outro ponto, sobreviver a uma taxa de 0,001. A população humana está fora de controle. Não há possibilidade de continuar ao nível de 1% de crescimento ao ano por 100 anos mais. Não há possibilidade. Agora, os animais crescem numa taxa de 0,00 qualquer coisa. Bueno, aí se diz, bueno, e as orugas, e os chinches, e as aranhuelas, e os áfidos? Sim, crescem porque têm uma quantidade extraordinária de um só tipo de alimento. Quando cessa o cultivo, a população desaparece. A um nível 0,0 qualquer coisa. Então, temos que manejar as plagas e estimular o controle biológico entre cultivos.
entre cultivos e criar ambientes para supressão e atividade biológica. Plagas, de onde vem, como desarrolla, pontos fracos, estratégias de controle e também controle biológico. Então, muito importante, como controlar, como manejar. Manejar dentro de um sistema diversificado. Não há como manejar ou gestionar ou conduzir uma população num sistema onde existe só um tipo de alimento. Há várias espécies de praga, estão presentes de forma diversificada, uma oportunidade de aparecer novas ou populações que estavam desaparecidas volver. Uma coisa também, vivemos no Brasil um exemplo extraordinário de paranoia. Paranoia helicoverpiana. Uma loucura o que se hizo 2, 3 anos atrás. Uma coisa impressionante. Uma pressão, um medo, uma paranoia. E o que se fez no campo foi uma coisa extraordinária. Aplicar 5, 6, 8, 10, 20 vezes inseticidas. Aplicar a cada 3 dias. E dizer que tem plaga. Falta medir, quantificar, entender. Faltou ciência, coragem para posicionar biologia dinâmica populacional e como manejar. Então, a população de helicoverpa no ano passado, 2014, no Paraná, chegou a 6%. Em outras áreas, a 1%. E todos controlavam helicoverpa. Assim no Rio Grande do Sul e assim também em algumas regiões do Cerrado. Só para mencionar rapidamente, um chinche por metro quadrado equivale a 10.000 por hectare. 100 áfidos por macojo, ou espiga de trigo, incluindo hojas, nós vamos ter 400 milhões por hectare. Se temos aranhuelas, 100 aranhuelas por hoja, 3 hojas, uma hoja completa, nós vamos ter 900 milhões por hectare. Se matar 99%, vão sobrar 9 milhões. 9 milhões, é isso? 9 mil milhões? É isso aí. Então, veja, a população, a capacidade de reprodução é altíssima. Então, o controle de 90%, 95%, 99% é insuficiente. Tem que combinar com supressão biológica natural, controle biológico. Pensar como planta, esse é outro ponto. Manejo de plaga começa como planta. Esse é o princípio. Nós vamos manejar uma planta para produzir. Ao sembrar, devemos manejar o índice de área foliar. E a pergunta, como calcular o índice de área foliar? Quanto necessita de hoja uma planta? A planta tem hoja em demasia, excesso, que pode comer, a oruga pode comer, ou nós estamos num limite necessário. Isso se define ao sembrar. Isso é conhecimento aplicado por hectare, como aprendemos com Carlos Grosso. A diferença é conhecimento, manejar, entender a lógica. Não é emocional, é racional, é conhecimento. Nível de dano, como calcular? Produção, proteção de plantas. Rapidamente, nós gastamos menos de 1 segundo para sembrar e definimos o potencial de produção neste momento. Depois, temos a fase de germinação, que se pode fazer de proteção. Mais tarde, proteção, 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 proteção e cosecha. Quanto tempo gastamos para discutir siembra, poblação, índice de área foliar, para depois manejar? Nós discutimos proteção e boa parte de nós não entendemos a lógica da planta. Então, aqui está a clave. A siembra de 1 segundo representa 4 meses de crescimento para chegar à cosecha. Índice de área foliar rapidamente, fácil de calcular, há que exercitar, não há outra forma. Medir as hojas, medir o comprimento, largura, ancho, comprimento, área, desconta 30% do espaço do retângulo e faz o cálculo. 3 folíolos, 210, menos 30%, 12 hojas. O modelo é simples, uma tabla, uma planilha de cálculo, índice de área foliar é o quê? Área foliar de uma hoja, número de folha por planta, número de plantas por metro quadrado. Simples.
E aí se calcula. Quanto precisa uma planta para máxima eficiência de absorção de radiação solar? 4 metros quadrados de área foliar. Quanto tem mi soja, mi maíz, mi trigo? Não sei. Como manejar se não sei quanto necessita a planta? Então, você empieza realmente o manejo de plaga, empieza pela planta, pelo maíz, pela soja, pelo trigo, da mesma forma. Há que calcular, controlar. Hoje, a recomendação do Brasil para Helicoverpa é 2 lagartas pequenas. Pode ser 2 milímetros, 3 milímetros. Quanto come uma lagarta pequena? Estadio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partindo do princípio que uma oruga consome ao redor de 150 centímetros quadrados, ou 10 granos, 15 quilogramas por hectare por oruga, potencial de dano, se o índice de área foliar estiver no limite. Se estiver arriba, não se espera dano. Então, se entender essa lógica. Quantas orugas representa o controle, o nível de dano para consumir o equivalente ao total de uma oruga, 150 centímetros. Eu necessito 400 por metro quadrado de primeiro estádio, ou 133 de segundo estádio, ou 67 de terceiro, de quarto, de quinto. Conclusão, oruga pequena, alimento extraordinário para depredadores parásitos. Então, há que monitorar e entender. Terminando, o manejo de plaga empieza por qual consumo de cada plaga, qual a necessidade da hoja. O agrônomo tem que, na realidade, medir como médico, né, como produtor, como enfermo, calcular, ajudar o enfermo, suelo. Enfermo, o agricultor que está manejando o suelo ou a planta. Inimigos naturais, sem dúvida, presentes. Vamos lançar mão deles outra vez. Patógenos, depredadores e outros. Abono verde, uma necessidade para manejo de maleza, patógeno e plaga. Nemátodos, 99% do volume da biomassa vegetal. Todo empieza com manejo de espécies vegetais. Conclusão, nós vamos manejar plagas ou patógenos com base na vegetação, diversidade e rotação. As cadenas tróficas, né? Então, só citando o abono verde como necessidade e o tempo que nós temos entre cultivos. Os conhecimentos, processos e práticas de manejo de plagas do passado não resolvem os problemas que temos hoje com resistências. Há que cambiar com alternativas de químicos que não temos mais eficientes e também os que já são proibidos. A proteção de cultivo requer profissionais com hábitos de registrar, de medir, de quantificar, de interpretar, para elaborar estratégias de gestão. Não é recomendar numa receita um inseticida. É muito mais que isso. Então, uma necessidade mais ampla. Uma necessidade de licença para conduzir a agricultura, que inclui proteção, mas tem uma base na produção. O que levamos dessa reunião? Vivimos em um mundo cada vez mais bioglobalizado. Como todo, plantas, plagas, patógenos, agroquímicos de futuro. Está em vacunas, está em biotecnologia, indutores de defesa, estimuladores de crescimento, biotecnologia e agroquímicos. O passado a base era agroquímico. Que produto aplicar? Esse era o princípio de controle. Então, problema, baixo preço, falta de conhecimento, ética ambiental, convenção de grupo, responsabilidade de grupo. Então, quanto custa perder 1 tonelada por hectare por mau manejo? Quanto custa o conhecimento quando se deixa de cosechar 1000 quilos por hectare? Quantos anos de consultoria? Solução MIP, mesclar produção e manejo. Plaga, patógeno e maleza. Não pode se separar isso mais. Tem que estar junto, manejar de uma forma conjunta. Siembra direta com rotação e cobertura permanente. Pode sacar o termo siembra direta. Cobertura permanente do suelo, com atividade biológica, começando com vegetal. Sanidade de planta, mais biologia, mais controle natural, bioactividade vegetal, 99%, manejar o sistema,
cubierta permanente del suelo. Volvemos a uma estabilidade com base em diversidade vegetal. Insecticidas, fungicidas, herbicidas não aumentam a produção, protegem um potencial. Monitorear, medir, generar dados e interpretar. Esse é o desafio para todos nós outros. Então, estratégias de proteção de plantas. Então, esta é a lógica para desenvolver rede de conhecimento com a inteligência e a sabedoria de produzir resultados. Integrar pragas, malezas, patógenos, enfermidades, nemátodos. Pensar em conjunto. Gracias. Se lo habíamos anticipado. Imperdible la exposición de Dirceu Gassen.